Quando eu vejo algumas matérias dos jornalistas da Globo, eu percebo que eles fazem tudo aquilo que os professores na faculdade ensinam os alunos a não fazerem. E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Eu lembro que quando eu fiz jornalismo, os professores diziam que uma das coisas mais importantes que um jornalista deve fazer numa matéria é o chamado cruzamento de informações, ou seja, você pega a opinião de A mais a opinião de B, contrasta as duas opiniões para que o leitor tire as suas próprias conclusões. O detalhe é que a Globo não faz isso. E eu pude perceber de forma bem acentuada que a Globo costuma fazer totalmente o contrário daquilo que os professores ensinam na universidade. Quando eu li aqui no G1 a matéria que saiu inclusive no Jornal Nacional, que diz o seguinte: novo presidente da CAPES gera polêmica ao defender criacionismo. Por que essa matéria é tendenciosa e por que ela não cumpre com o princípio jornalístico de cruzamento de informações, que é mostrar o outro lado da moeda? Eu vou lhe explicar para que você não caia nesta cilada e para que você perceba que não existe uma contradição entre ciência e fé. Eu sei que alguns que estão vendo este vídeo agora já começaram a ficar nervosinhos, né? Mas eu destaco uma coisa: você não pode ficar nervosinho, irritado, sem antes ouvir o outro lado. Se você tem certeza daquilo no qual você acredita, por exemplo, na teoria da macroevolução e na não existência de Deus, você tem que, no mínimo, estar disposto a ouvir o outro lado, porque se os argumentos do outro lado forem fracos, a sua descrença ou a sua crença no macroevolucionismo vai se confirmar. Agora, se os argumentos forem fortes, você vai ser obrigado, por uma questão de honestidade intelectual, a pelo menos avaliar a possibilidade de rever os seus conceitos. Se você não estiver disposto a isso, intelectualmente, você não é uma pessoa honesta. Não estou questionando a sua moral. Agora veja por que nesta matéria aqui, do dia 28/1/2020, é totalmente tendenciosa e não segue aquilo que os próprios professores ensinam na graduação em comunicação social, em jornalismo. E você vai perceber que isso aqui não está de acordo nem com o manual da própria Folha de São Paulo. Eles dizem o seguinte: na área da pós-graduação, o MEC enfrenta uma polêmica por causa da nomeação do novo presidente da CAPES. A CAPES é o órgão responsável por dar bolsas de mestrado e doutorado, né? Benedito Guimarães Aguiar Neto foi reitor por quase 9 anos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Num evento na universidade em 2019, ele defendeu o criacionismo dizendo: queremos colocar um contraponto à teoria da evolução e disseminar que a ideia da existência de um designer inteligente pode estar presente a partir da educação básica, de uma maneira que podemos, com argumentos científicos, discutir o assunto. Só que esta afirmação dele em 2019 e a nomeação de um criacionista para coordenar a CAPES deixou alguns jornalistas da Globo irritadinhos, né? E especialmente alguns, entre aspas, cientistas que só puxam a sardinha para o lado deles. Primeiramente, na matéria é dito o seguinte: a comunidade científica refuta tanto o designer inteligente quanto a teoria criacionista que o inspirou. Isso aqui é uma bobagem sem tamanho, porque na verdade existem cientistas macroevolucionistas, criacionistas e adeptos do designer inteligente. Quando eles dizem que a comunidade científica refuta o designer inteligente
e a teoria criacionista, eles estão dizendo que toda comunidade científica é macroevolucionista. Nenhum cientista pode ser realmente cientista e inteligente e fazer uso da lógica e ao mesmo tempo acreditar em Deus. Só que é uma mentira e eu vou lhe mostrar o porquê que isso é uma mentira. Quando eu fiz a minha pós-graduação em jornalismo científico na Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, a Univap, uma das matérias que eu fiz foi História e Filosofia da Ciência. E o meu professor desta matéria foi o Dr. Mitu Uehara. Ele é doutor em Física pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e pós-doutorado, e tem um pós-doutorado em Física na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele escreveu um dos artigos que tivemos de ler, obviamente, para a matéria dessa pós-graduação em jornalismo científico. Esse artigo está na revista Univap, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E o título desse artigo do Dr. Mitu Uehara é o seguinte: Ciência, Filosofia e Religião diante da questão da origem do universo. E ele descreve ali de uma forma tão feliz, tão embasada, que na verdade ciência, filosofia e religião ambos podem contribuir para a explicação da origem do universo. Esse doutor, ele não apresenta a mínima contradição entre fé, ciência e filosofia. Ao final desse artigo, entre muitas outras coisas, eu vou deixar aqui o link da revista para que você tenha acesso ao artigo completo. Esse pós-doutor em física, ele apresenta uma série de declarações que são impressionantes e que mostram que esta afirmação aqui da matéria que está no G1 é uma mentira, uma falsidade. A comunidade científica refuta tanto o criacionismo quanto o design inteligente. Isso é uma mentira, isso aqui só engana quem realmente quer se deixar enganar. Não vou ler a conclusão, algumas citações, você pode ler o artigo todo depois. É próprio do espírito humano buscar a unidade do conhecimento, englobando o conhecimento científico, o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso, num todo coerente e harmônico. O princípio unificador é o conceito de Deus, transcendente, criador do universo e da ordem nele observada. Em seguida ele cita um livro intitulado Cosmo Bios Theos, que foi editado por Roy Abraham Varghese. Traz a opinião, olha o que ele diz aqui, traz a opinião de mais de 60 eminentes cientistas, dentre os quais mais de 20 ganhadores do Prêmio Nobel, a respeito de ciência e religião. E aí ele vai citar algumas dessas citações de mais de 60 cientistas preeminentes, e ao mesmo tempo desses 60 eminentes, na verdade, cientistas, 20 deles são ganhadores do Prêmio Nobel. Vamos ver aqui algumas citações agora para você ver como o jornalismo da Globo é de péssima qualidade. Arthur L. Scarlow, Prêmio Nobel de Física. Diante das maravilhas da vida e do universo, nós devemos perguntar por quê e não apenas como. As únicas respostas possíveis são religiosas. Eu sinto a necessidade de Deus no universo e na minha própria vida. Só essa citação já desmente tudo o que a matéria do Jornal Nacional diz, A ciência refuta o criacionismo e o design inteligente. Eu não sei que ciência estão se referindo. Se disser a ciência macroevolutiva tenta refutar, aí tudo bem. Agora, escrever a matéria de modo a dar a entender ao leitor que todo cientista inteligente é macroevolucionista, e isso é uma coisa que tem a ver até com a questão de caráter. Esse aqui é um matemático cujos estudos teóricos sobre a aerodinâmica de campos de difusão proporcionaram a chave teórica para a solução do problema da reentrada em voos espaciais. Wolfgang Smith é o nome desse cientista. Diz o seguinte: para mim, pessoalmente, nada é mais evidente, mais certo do que a existência de Deus. Walter Thirring, professor de física da Universidade de Viena,
Eu penso que cientistas que dedicam suas vidas a investigar a harmonia mundi não podem deixar de ver nessa harmonia algum plano divino. Quanto às batalhas entre cientistas e teólogos, elas acontecem devido à pretensão de alguns de seus representantes que acreditam entender mais do que realmente entendem. Deve-se ter humildade diante dos grandes mistérios do cosmos. Charles Townes, outro cientista citado pelo Dr. Uehara, que é prêmio Nobel de Física também. A questão da origem do universo não pode ser respondida pela ciência. Eu creio na existência de Deus. Outra citação, Werner Arber, biofísico, prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Eu aceito o conceito de Deus sem tentar defini-lo com precisão. Eu sei que o conceito de Deus ajudou-me a controlar muitas questões na vida. Ele me guia em situações críticas e eu o vejo confirmado em muitos profundos insights na beleza do funcionamento do mundo vivo. D.H.R. Barton, prêmio Nobel de Química. Deus é a verdade. Não existe incompatibilidade entre ciência e religião. Ambas buscam a verdade. Stephen L. Bernasik, professor de Química da Universidade de Princeton. Eu acredito na existência de Deus. Sua existência é para mim aparente em tudo ao meu redor, especialmente em meu trabalho como cientista. Você percebe? Quanto mais eu leio, mais você percebe que o jornalismo da Rede Globo carece de alguém que entenda um pouquinho de jornalismo científico, pelo menos. Sir John Eccles, prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina também. A consciência não é de nenhum modo um resultado de uma evolução darwiniana. Eu acho que ela é uma criação divina. Eu acredito em Deus. Esse cientista, prêmio Nobel, diz que a consciência não tem como ser explicada por meio da teoria de Charles Darwin. E mais uma citação, Ragnar Granit, prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina também. Ciente das limitações da ciência, eu tenho uma atitude religiosa em relação ao desconhecido. Então você perceba, quando você lê uma matéria dessas, e aí você vai para o Jornal Nacional e vê um jornalista escrever que a ciência refuta tanto o criacionismo quanto o designer inteligente, isso é uma mentira ou é uma ignorância sem tamanho? Quando eu estudei História e Filosofia da Ciência na pós-graduação em Jornalismo Científico, eu aprendi totalmente ao contrário. Com base tanto nesse artigo do Dr. Mithu Uehara quanto no restante da matéria. E para você ver como a Globo não segue os princípios básicos de um jornalismo sério, na matéria eles citam somente macroevolucionistas. Por exemplo, eles citam aqui o professor Sandro José de Souza, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dizendo o seguinte: é lamentável, ou seja, é lamentável a CAPES ter como coordenador agora um criacionista, né? O criacionismo é um dos aspectos mais retrógrados da atualidade. Nossa, ele deve ser o cara, né? Ele sabe mais que todos os demais cientistas que eu li aqui. Ele deve saber mais, ele, não apenas ele, mas aqui também o Núcleo de Apoio à Pesquisa em Educação, Divulgação e Epistemologia da Evolução de Charles Darwin, Natália Pasternak, diz que o design inteligente não é ciência, e vai mencionando um monte de gente. Parece que eles são mais inteligentes que os outros cientistas que ganharam prêmio Nobel, né, em suas áreas. Parece que eles sabem mais do que os pais da ciência, né? Por exemplo, Isaac Newton, descobridor da lei da gravidade. Você sabe que Isaac Newton ele era um indivíduo que acreditava em Deus. Ele conseguia fazer ciência e exercer sua fé ao mesmo tempo. Ele não via incompatibilidade nisso, tanto que ele escreveu um livro, na verdade, um comentário sobre Daniel e o livro do Apocalipse. Robert Boyle, né, cujas descobertas proporcionaram que tanto ateus quanto cristãos tivessem refrigeradores e achocolatados, ele orava e estudava a Bíblia 1 hora por dia antes das suas atividades laboratoriais.
Nicolau Copérnico, né? E você vê, os pais da ciência creem em Deus. Cientistas atuais, ganhadores do prêmio Nobel, creem em Deus. E como é que eles vão dizer que o criacionismo é retrógrado, que designer inteligente não é ciência? Essas pessoas aqui simplesmente são tendenciosas, e mais tendencioso ainda é o Jornal Nacional e o Grupo Globo aqui. Por quê? Eles não seguiram um princípio básico do jornalístico, que é o cruzamento de informações. Eles colocaram a opinião apenas de macroevolucionistas, de neodarwinistas, e não colocaram a opinião de cientistas ou professores universitários que pensam diferente.